Bom dia, com paz, amor, gratidão e muita alegria. Hoje é sábado, nosso sexto dia do desafio, o poder da gratidão. E hoje vamos falar sobre a gratidão ao Pai. Como é a presença paterna na sua vida? Como foi a presença paterna na sua vida? Seu pai foi um homem presente, seu pai foi um homem que te auxiliou, que te ajudou. Quem foi seu pai na sua história? E hoje nós vamos ver a importância do pai na nossa história, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento e principalmente na escolha dos nossos relacionamentos, da nossa profissão, da nossa vida adulta. Seja bem-vinda, Cristina. Bom dia, bom dia! Coisa boa, né? Sábado, um dia maravilhoso lá fora. Não sei aí na sua cidade como é que tá o tempo, mas aqui em Cascavel o dia tá lindo, 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 lindo. Eu acordei cedo, os pássaros cantando, coisa mais gostosa do mundo, né? É tão bom quando a gente tem a oportunidade de contemplar a natureza para então perceber o quanto nós somos abençoados, né? Que momento de gratidão, que oportunidade para termos um momento de gratidão. E hoje em especial vamos falar sobre a gratidão ao Pai, né? Como é a presença paterna na sua vida? Qual é a história que você conta a respeito do seu pai? Quais são os sentimentos? Quais são as emoções? Quais são as vivências que você traz em relação ao seu pai? E o pai, ele não é pura e simplesmente uma figura, né? Alguém que Deus precisa para que a mulher dê a vida a nós. Não, o pai é muito mais do que isso. A presença do pai na nossa vida nos traz inúmeros benefícios e eu vou trazer o que a ciência já comprovou, o que a mídia divulga a respeito da importância da presença paterna na nossa vida. A Cristina falando, graças a Deus meu pai é um pai presente até hoje. Deus não podia ter me dado um pai melhor. Que coisa linda! Isso aí, tá vendo? Que coisa boa? E bom dia, Gê, seja bem-vinda com muitas bênçãos e graças. Isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Então bora lá, agora é o momento da gente mandar, né? Clicar aí nos aviãozinhos, mandar para as pessoas que a gente quer bem, para as pessoas que a gente acredita que de alguma forma podem ser beneficiados com este conteúdo, tendo, né, a consciência e a sabedoria da importância do papel do pai na vida de uma criança. E mande também para aqueles homens que são pais, para eles entenderem o quanto é importante eles de fato criarem conexão com os seus filhos. Hoje, infelizmente, a conexão maior do ser humano estão nas redes sociais, né? As pessoas vivem de redes sociais, mas as nossas crianças precisam da conexão com o pai, da conexão com a mãe. Nós precisamos. E muitas dores que nós carregamos está intimamente ligado àquilo que nós vivemos na nossa infância, e principalmente em relação aos nossos pais. Roberta, seja bem-vinda, bom dia. A Cristina falando que o pai dela sempre encorajou ela a fazer as coisas, a ser alguém, queria que eu me formasse, tivesse o meu carro, era meu parceiro de estrada e pesqueiro. Hoje está debilitado, com Alzheimer, não sai mais de casa. Mas olha só que pai maravilhoso que você teve, é isso aí. E o momento de hoje é exatamente para isso, para a gente reconhecer, dentro das limitações que os nossos pais tiveram, que eles foram maravilhosos com a gente. E aí, mesmo que de alguma forma você tenha alguma dor em relação ao seu pai, mesmo que de alguma forma você não conheceu o seu pai, mesmo que seu pai tenha abandonado a sua mãe, uma coisa é muito importante, e vou fazer um parênteses aqui nessa frase de quando o pai abandona a mãe. As pessoas normalmente pensam ou ouvem as histórias de que o seu pai me abandonou quando eu estava grávida de você. Não sei se essa é a sua história, tá? Mas, de alguma forma, alguém que vai ouvir vai servir o que eu vou falar aqui agora. E às vezes você ouve a história, né? Teu pai me abandonou quando eu estava grávida de você. E no seu inconsciente fica o quê? O meu pai não me ama, meu pai só abandonou a minha mãe porque ela estava grávida de mim, meu pai não queria que eu estivesse nesse mundo, eu não sou amada, eu sou rejeitada, fui abandonada. E aí o que vai criando na sua cabecinha de criança, porque entenda,
Hoje você sabe o que é ser abandonado, o que é ser rejeitada. Quando você está passando pela infância, você não entende, você apenas sente e fica com raiva, ou fica com ódio, ou fica revoltado, né? A criança vai exprimindo os seus sentimentos, vai colocando para fora, vai exprimindo primeiro, colocando tudo para dentro, depois vai exprimindo, colocando para fora os sentimentos, porque ela não sabe lidar com aquilo. E as coisas que ela ouve, às vezes, da mãe, das cuidadoras, das avós, das pessoas que estão por perto, das tias, pode prejudicá-la por toda uma vida. Pai nenhum larga uma mulher grávida por causa da criança. A criança ainda nem nasceu. A criança não é o motivo da separação. O motivo da separação é o relacionamento deles. Então, se de alguma forma você não conheceu seu pai porque teu pai abandonou a sua mãe na gestação, saiba que teu pai abandonou a sua mãe e não você. Teu pai nem te conhecia. E aí, quando você consegue entender isso, tudo muda dentro de você. Porque normalmente, quando acontece um fato desse na família, todo mundo conta para a criança como se ela fosse a culpada pelo que está acontecendo. E não, a criança não é a culpada. Da mesma forma que uma criança não mantém um relacionamento, a criança também não é culpada por se desfazer um relacionamento. Os adultos são responsáveis pelas atitudes deles. Eles são responsáveis pelos relacionamentos que dão certo e são responsáveis pelos relacionamentos que não dão certo. Não é a criança. Se de alguma forma você ouviu isso, então este é o lugar e o momento certo para você saber que não é sua culpa, que não foi por você que o seu pai não continuou com a sua mãe, que não foi por você que seu pai se separou da sua mãe. Pelo contrário, os adultos decidiram que não ficariam mais, e criança nenhuma, nem separa e nem une. Isso quem faz é o próprio casal, quando eles se decidem amar e respeitar uns aos outros, quando eles se decidem estarem juntos porque decidiram amar um ao outro. Entendeu? Então vamos lá. Bom, pai, né? Por que a importância do pai? Qual é a importância do pai além dele ser o genitor? Né? Sem o pai, não adianta a mamãe ter um útero lindo, um óvulo maravilhoso para ser fecundado. É necessário algo poderosíssimo que sai do homem, que é o espermatozoide. É o espermatozoide dentro do óvulo que vai permitir que eu e você possamos viver, estejamos aqui. Então foi o sim da nossa mãe com o sim do nosso pai para que nós estivéssemos na terra. Olha que coisa mais linda! Né? A responsabilidade de gerir é da mulher, mas a responsabilidade, o ato de fecundação é do homem. Sem o espermatozoide, não há fecundação. Então, olha o papel importantíssimo que o pai tem no desenvolvimento e no início de uma gestação. Sem o homem, não há filhos. Duas mulheres não podem fazer filhos, assim como dois homens não podem fazer filhos. É necessário o homem e a mulher. Então a importância da mãe é tão grande quanto a importância do pai. E a importância do pai é tão grande quanto a importância da mãe. E os dois precisam estar alinhados aí dentro do seu coração e no seu inconsciente, tá? Claro, a mãe corre riscos, a mãe é quem gera, né? A mãe tem uma carga de responsabilidade maior, mas o pai é tão responsável quanto. Sem o espermatozoide, nada disso. Nada do que a gente está vivendo aqui estaria acontecendo. E qual a importância do homem, né? O porquê o espermatozoide? Entenda que olha só como a natureza é perfeita, como Deus é perfeito. E quando a gente começa a analisar tudo de fora, as pecinhas vão se encaixando. Pensa comigo. A mãe é fonte de nutrição. A mãe é o primeiro amor. O primeiro amor de um bebê é a mãe. A primeira fonte de nutrição é a mãe. Então, quando a gente fala em relação à vida, se está faltando aí energia, se está faltando nutrição, se está faltando você se amar e se cuidar mais, precisa olhar melhor para o seu relacionamento com a sua mãe. Mas em contrapartida, o pai é a conexão. É o elo que faz acontecer.
O pai é o impulso para a vida. E aí, se de repente os seus relacionamentos não estão dando certo, o trabalho não está dando certo, o dinheiro não está ficando, né? Ganha dinheiro e acontece alguma coisa, o dinheiro vai embora. Precisa olhar para o seu relacionamento com o seu pai. E olha como tudo está relacionado à forma como nós viemos ao mundo. Que lindo isso, né? Então, o que significa a figura paterna? A figura paterna significa o impulso da vida. É o pai que dá o impulso para dizer vai. Por isso que normalmente há exceções, mas normalmente quem nos ensina a andar de bicicleta é quem? O pai. E por que o pai nos ensina a andar de bicicleta? Porque ali no fato de você aprender a andar de bicicleta, você está desenvolvendo tantas coisas. E a presença paterna é o impulso que você precisa para você não ter medo, para você ter coragem, para você ter confiança, né? Por quê? Porque o pai vai te empurrando, vai te empurrando, vai te empurrando e você vai tendo a confiança de que se você cair, o papai vai te pegar. Olha só que coisa maravilhosa. É assim que a gente começa a ganhar confiança na vida. E o que significa ganhar confiança na vida? A confiança em nós, de você saber se posicionar, de você saber se colocar em meio às circunstâncias, em meio à realidade que você vive. Então a presença paterna é muito mais do que alguém que você queira que te dê carinho ou atenção. A presença paterna é o impulso para a vida. É aquilo que vai fazer você decolar, é aquilo que vai fazer você ter sucesso. Quero ler uma coisa aqui, ó. O pai representa a força de direcionamento. Ele conduz o filho para fora do núcleo materno. Sabe aquela coisa que a mamãe acolhe, mas o papai é quem impulsiona? Então, qual é o papel maternal? De acolher, de nutrir, de amar, né? O afeto maior, a presença maior da segurança de sentimento tem que vir da mãe. Mas a segurança, mediante aos perigos, as dificuldades, as dúvidas, vai do pai. Então, se você tem um pai que é ou foi proativo, que faz as coisas, que te leva para onde você deseja ir, que te impulsiona, como o pai da Cristina, que vai pescar, ela vai pescar junto com ele, né? Tá influenciando ela e incentivando ela a ter o carro próprio, a fazer faculdade. Esse é o papel do pai. Michele, a mãe não pode fazer isso? Claro que a mãe pode, mas quando vem do pai, a força é muito maior. E isso, gente, é muito mais do que só emocional, é instinto. A gente precisa da força do pai. A gente precisa dessa presença do pai para a gente sair da presença do núcleo materno, onde tudo é proteção, carinho e amor, e ir para o mundo e entender como o mundo funciona. Por isso que é muito importante que as mães parem de mimar os filhos, né? E normalmente a gente faz isso. Mas por quê? Porque a mãe é muito mais carinho, a mãe é aquela que passa a mão na cabeça, que fala, pô, amor, não precisa tratar assim, faz diferente. Porque a mãe enxerga de forma diferente. Agora o pai é aquele que tem que impulsionar, que tem que muitas vezes ser rígido, que tem que impor limites. É essa força do pai que vai formar o caráter de homem ou de mulher no ser humano. Consegue me entender? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa da docilidade feminina da mãe, a gente também precisa da energia presente do pai. E é essa energia que vai levar a gente para o mundo com coragem, né? Para desbravar aquilo que a gente necessita. Então, a presença paterna é extremamente importante. E reconhecer o lugar deste homem como pai, como provedor de vida, é fundamental para que você tenha sucesso. Para que você tenha sucesso nos seus relacionamentos, para que você tenha sucesso no seu trabalho, para que você tenha sucesso na sua vida. Então, tudo em nós está ligado à força feminina e à força masculina, ao pai e à mãe, aos nossos descendentes masculinos e femininos que vieram antes da gente. Mas cada um com um papel. E aí, quando a gente tem papéis invertidos, onde a mãe tem uma energia masculina muito forte, o filho, o homem, não consegue se posicionar,
porque ele enxerga o pai como uma figura fraca. Então, mulheres, vocês precisam ser mais femininas dentro do lar de vocês e recuar algumas vezes para dar espaço para que o homem, o marido, haja como pai. E essa energia de agir como pai é que vai fazer o filho ou a filha entender a importância do impulso para a vida, que somente o pai tem essa condição de nos dar. Só que aí você pode falar assim, mas Michele, eu fui criada pela minha mãe foi pai e homem, e eu tenho sucesso hoje, eu me dou super bem. Da boca para fora. Porque a hora que entra no momento terapêutico, eu sei o quantas dores você carrega pela sua mãe ter sido pai e homem ao mesmo tempo. Pai e mulher, desculpa. Pai e mãe, né? Eu sei quais são as dores que você carrega. E aí, você vai camuflando tudo isso, né? Dizendo, não foi importante meu pai. Meu pai era ruim, meu pai... Nossa, eu nem sei do meu pai vivia viajando, meu pai só vinha de final de semana. Eu não conheci meu pai, nem sei nada do meu pai. Aí você vai se enganando, camuflando conscientemente, só que no seu inconsciente tem um monte de dores, de momentos que você vivenciou e que seu pai não estava presente ali. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Se eu pedir para você puxar uma lembrança da sua infância e quando você fez algo extraordinário, que fosse andar de bicicleta, o primeiro gol na escola, ter ganho uma medalha de alguma atividade física que você fez na escola, você correu contra a sua mãe, mas o grande orgulho para você era mostrar para quem? Para o papai. Por quê? Porque o seu inconsciente já sabe que o seu sucesso está ligado ao seu pai. Entende? A mãe nos direciona para o sucesso, mas quem nos mantém lá é a energia paterna. É a energia paterna que nos dá disciplina, a energia paterna que nos dá foco e atenção. A energia materna vai nos dar paciência, compreensão, carinho, né? Facilidade para trabalhos manuais. E a energia paterna é tudo aquilo que te leva para cima, é como se fosse um foguete te impulsionando. Por isso é tão importante a gente olhar para o nosso pai com carinho, com respeito e com aceitação. E eu sei que tem muita gente que sofreu dores em relação ao pai. Eu sei que tem muita gente que apanhou de pais, eu sei que tem muita gente que sofreu abusos do próprio pai. Só que é importante ressignificar tudo isso, senão você não vai se sentir livre o suficiente para poder prosperar na sua vida em todos os sentidos. Não só financeiramente, mas prosperar nos seus relacionamentos, ter um bom relacionamento. E talvez a dificuldade que você tenha de ter um relacionamento amoroso, você mulher, pode ser por conta do relacionamento que você teve com o seu pai. E aí tá na hora de você olhar para tudo isso. Não dá mais para ficar empurrando com a barriga. E é necessário entender a importância do papel do pai. Olha o que a ciência já nos conta a respeito da importância do papel do pai. Presença paterna é essencial para o desenvolvimento infantil, explicam médicos. Essa reportagem saiu na CNN. Nos primeiros anos de vida, a formação das competências humanas encontra um ambiente ideal para o aprendizado devido ao próprio desenvolvimento estrutural do cérebro. E o pai tem um papel fundamental. Olha que forte isso, né? Psicólogo explica a importância da figura paterna para o ser humano. O novo papel do pai. A ciência desvenda o impacto da paternidade no desenvolvimento dos filhos. Ou seja, não é pura e simplesmente uma figura que está ali só para fazer uma doação de um espermatozoide. Não, é uma figura importantíssima que te direciona, que te ajuda e que forma a sua estrutura cerebral, aonde vai te dar coragem, alinhamento, posicionamento. Sabe essa força, essa coragem? Porque muitas vezes a mulher não sabe dizer não, né? É a boazinha, faz tudo para todo mundo. Então, aquela mulher que aprendeu a dizer não, que fala, não, isso eu não vou fazer. Não, eu não vou me submeter a isso.
A mulher que sabe se posicionar, que sabe dizer não, provavelmente ela teve uma presença masculina muito grande, normalmente do pai. Se não teve o pai, teve um avô, teve um tio, teve um cuidador masculino que ensinou a ela com atitudes, porque não precisa necessariamente o pai falar, ó, vem cá que eu vou te ensinar, mas é com atitudes e com presença, dizendo, ó, é assim que você tem que se comportar. E as crianças aprendem como? Como que a criança aprende? Daquilo que a gente fala? Não, as crianças aprendem pelo exemplo, por aquilo que elas enxergam, por aquilo que elas veem e a forma como a gente conduz as coisas. Se você é um adulto que reclama demais, você está formando uma criança que vai reclamar demais. Mas se você explicar e ensinar para os seus filhos o poder da gratidão, que você está vindo comigo durante esses 6 dias aprendendo a cada dia um pouquinho do o quanto é importante a gente agradecer, você vai formar cidadãos, pessoas que serão gratos no mundo. E o principal, a gratidão vai abrir as portas, porque são pessoas que vão ter olhos para as oportunidades. E muitas vezes você está aí pedindo uma bênção, a bênção vem, mas você não enxerga a oportunidade. Quando você tem um olho grato, quando você tem um coração grato, quando o seu corpo exala a gratidão, lembra que a gratidão é uma energia, uma vibração, quando o seu corpo exala a gratidão, as coisas acontecem na sua vida naturalmente. E aí, talvez você seja um pouco mais abençoado, que tenha uma sensibilidade e a ficha vão caindo. E talvez você tenha insights antes mesmo das coisas acontecerem. Sabe aquela coisa de quando você vai sair de casa e você fala assim, eu vou sair de casa, eu vou para o centro, Deus, prepara uma vaga para mim. Prepara uma vaga em tal lugar, na frente de tal lugar, assim, assim, assado. Ei, você está passando por aquela rua e tem a vaga. O que você está fazendo? Você está co-criando algo que você deseja, intencionalmente. E a gente precisa fazer isso o tempo todo na nossa vida. Co-criar aquilo que a gente quer através da força do pensamento, da energia da vibração. E essa energia de força a gente recebe de quem? Do nosso pai. Mesmo que você me diga, minha mãe foi uma mulher forte. Mas normalmente as mulheres fortes precisaram ser fortes porque... E aí talvez doa em algumas pessoas o que eu vou dizer. Precisaram ser fortes porque não tiveram a verdadeira presença paterna. Consegue entender? Quando a mulher não se sente protegida, quando a criança não se sente protegida, quando em algum momento da infância a criança não tem a presença do pai, ela se sente desprotegida. E ela cria um mecanismo nela de eu não vou precisar de ninguém. Eu vou ser forte, eu vou encarar tudo que eu preciso. E aí, lembra que eu falei que as expectativas que nós filhos temos em relação aos nossos pais é muito maior do que aquilo que os nossos pais podem nos oferecer? Talvez não signifique que você não tenha tido um pai presente. Talvez não signifique que você não tenha tido um pai que te instruiu, que te ajudou. Mas em um momento que você precisou, que você criou uma expectativa, seu pai não estava ali. E aí o que acontece? Vai a dorzinha sendo armazenada lá no seu inconsciente. Deixa eu perguntar para vocês. Quem aqui fez a carta para a mãe ontem? E como que foi fazer a carta para a mãe? Foi fácil? Foi leve? Chorou? Sorriu? Sentiu dores? Como foi? Alguém quer partilhar? Eu escrevi a carta para minha mãe. Aliás, eu faço esses exercícios sempre. Oração de perdão e de aceitação para os meus pais. Meu pai já é falecido, mas não importa. Onde quer que ele esteja, ele recebe a minha energia. Mas é muito mais importante isso, não para o meu pai ou para a minha mãe, é para mim. Quando eu faço oração de perdão, não é para eu perdoar meu pai ou perdoar minha mãe. É para eu me perdoar em relação às expectativas que eu tive em relação a eles. Então, a G fez. Quer compartilhar, G, como é que foi a escrita? E normalmente, gente, eu já escrevi carta de todos os jeitos. Já escrevi carta xingando, brigando, agradecendo, sabe? Já escrevi carta de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. E por que isso acontece?
Porque tudo depende do momento que você está vivendo e da ferida que naquele momento está pronta para ser ressignificada. Então, às vezes, quando você escreve uma carta, você nem está pensando em algo, mas a hora que você começa a escrever, vem um insight. Nossa! Realmente, quando eu era criança, eu precisei da minha mãe para isso e ela não estava lá. Nossa, eu tinha pedido aquilo para minha mãe, ela podia ter me dado e ela não me deu. Entende? Aí você vai curando. Não é que a tua mãe é culpada de alguma coisa. É que está dentro de você. E essas cartas chama-se terapia da escrita. Você vai usando a terapia da escrita para quê? Para ir liberando. Liberando o perdão. E quando a gente libera o perdão, o que a gente faz? A gente tira a mágoa, a dor e ressentimento do nosso coração. A gente ressignifica tudo isso. Por isso é importante, por mais que de repente haja um conflito na carta, na hora que você for escrever, é importante que você termine a carta agradecendo a importância do papel da mãe e do pai na sua vida. E sendo grato, você ressignifica todas aquelas dores, tá? Vamos lá, a Gia disse que eu senti muita gratidão e amor, a Roberta foi maravilhoso, eu me senti muito bem e tranquila, nunca me senti tão bem ao lado da minha mãe. Ai, que lindo! Alegria e leveza, olha, tá vendo? O poder da terapia da escrita ressignificando sentimentos, dores, de pessoas que já estão num plano superior, mas que de alguma forma ainda vivem aqui, no nosso coração, na nossa mente e, consequentemente, no nosso inconsciente, com momentos de alegria, de amor, mas também com momentos que precisam ser tratados, né? Com momentos que precisam ser ressignificados. E lamento falar para vocês uma verdade, mas 90% das dores que a gente tem são em relação aos nossos pais. E aí vou trazer uma informação. Nós, seres humanos, temos mais de 60 bloqueios emocionais. Tem noção disso? Se a gente tem mais de 60 bloqueios emocionais, e se a gente for curar um bloqueio por ano, a gente passa 60 anos para se curar. Você já pensou nisso? E aí, se você não tem coragem e tá, sei lá, com 30, 40, 50 anos e você não teve coragem até hoje de olhar para você, isso significa que a probabilidade de você falecer com todos esses bloqueios dentro de você é muito grande. Por isso eu repito, é necessário ter coragem para olhar para as nossas fraquezas, para as nossas crenças, para as nossas feridas, para as nossas dores, para os nossos medos. É necessário ter coragem. E entenda uma outra coisa, nem todos esses traumas e essas dores foram essencialmente criados, né, ou desenvolvidos pelos nossos pais, mas é a partir daquilo que nós sentimos em relação a eles. Então lembra que eu falei? Os filhos sempre têm uma expectativa muito maior diante do que os pais podem oferecer. E olha uma coisa, né? Eu sempre conto isso para todo mundo porque para mim é algo que vira chave quando a gente entende uma coisa dessa. Em um determinado momento, entrando no elevador, meu filho disse assim para mim. Eu estava com o meu material, indo trabalhar e indo levar ele na escola. E ele disse assim para mim: mãe, que bom que você é terapeuta, né? Que bom que você é consteladora, porque você entende como funciona a mente, os sentimentos. Isso é tão bom, mãe, principalmente para mim, né? Porque daí eu não vou ter traumas e também nunca vou precisar constelar, né, mamãe? E a hora que ele falou isso, eu dei tanta risada porque eu falei: filho, você vai precisar constelar, inclusive por minha causa. Como assim, mamãe? Falei, porque mesmo que eu tente ser a melhor mãe do mundo, eu nunca vou suprir a expectativa que você tem em relação a mim. Entende? Olha que pureza do coração de criança dizendo: a minha mãe me trata com amor e carinho e vai sempre me proteger. Mas ele ainda é criança. Quando ele chegar na adolescência, ele vai perceber que não é assim. E quando ele chegar na vida adulta, ele vai enxergar uma série de coisas aonde eu falhei aos olhos dele enquanto mãe. Mas a genialidade disso tudo é a percepção dele em relação às dores e às feridas, né? A minha mamãe é tão maravilhosa,
que ela não me causa dor. Eu causo, com certeza eu causo, mesmo sem intenção. Com certeza, porque quando ele cria uma expectativa, quando ele fantasia, e as crianças são peritas em fantasiar, quando ele fantasia algo em relação a mim ou em relação ao meu esposo, que a gente não atinge ou que a gente nem imagina que ele precisa ou deseja, o que acontece? O inconsciente dele grita para ele, viu? Aí, ó, você criou esse plano na sua cabeça, mas teu pai e tua mãe não estão nem aí para você, não. E é essa expectativa que a criança cria em relação aos pais, que quando adulto nós somos responsáveis por nos olharmos, por olhar para aquilo que os nossos pais não tiveram a possibilidade. E olha que hoje nós estamos numa geração muito mais evoluída. Você acha que meu pai e a minha mãe tiveram a oportunidade ou tinham a consciência de que, nossa, agora eu preciso parar e dar atenção para a Michele, né? Hoje é o dia de eu brincar e ficar com a Michele. Não, a gente brincava com os irmãos, com as crianças na rua, era assim, não tinha a presença materna e paterna na hora que a gente queria. Ou você teve? Você teve seu pai e a sua mãe perto de você na hora que você quis? Você teve o seu pai todas as vezes que você precisava que alguém te protegesse? Quando você estava se sentindo triste, você foi acolhida pelo seu pai? Em todos os momentos? Eu tenho certeza que não. Porque muitas vezes o pai nem percebe a necessidade do filho. Mas nós adultos que somos pais, precisamos ter essa responsabilidade, esse olhar responsável em relação aos nossos filhos. Só que como que a gente vai fazer isso se existe um monte de dor aqui dentro? Por isso, antes de eu olhar para o meu filho, eu preciso olhar para mim. E olha, quem ainda não é mãe, aproveita a oportunidade de se curar antes da maternidade. Porque é uma bênção, é maravilhoso você buscar o autoconhecimento em todas as fases da nossa vida. Mas depois, quando você se torna mãe, a percepção que você tem é outra. A minha mãe foi mãe com 26 anos, se eu não me engano. O meu irmão mais velho nasceu quando minha mãe tinha 26. Eu fui mãe com 35. Olha a bagagem que eu trouxe para a maternidade. Mas por que isso? Porque eu fiquei me preparando para ser mãe? Não, porque eu priorizei o quê? Minha carreira, profissão, né? Vou sair, quero conhecer as coisas, quero ver como é que é o mundo lá fora para depois então eu ser mãe. Porque eu sabia que ser mãe para mim seria um divisor de águas. E eu priorizei outras coisas. Mas quando eu me permitir ser mãe, eu já trouxe uma bagagem. E qual era essa bagagem? Da vivência que eu tinha tido, da experiência das pessoas que estavam ao meu redor e das informações que eu já vinha buscando. Eu já vinha estudando como que funcionava o desenvolvimento infantil, como que se desenvolve o desenvolvimento, né? Como que acontece o desenvolvimento cerebral, quais são as conexões que os neurônios fazem. Eu já vinha estudando isso. Tanto é que na minha gestação eu mudei totalmente a minha alimentação. Eu vigiava diariamente, o tempo todo, os meus pensamentos. E eu ouvia músicas de desenvolvimento cerebral infantil. Você acha que minha mãe fez isso? Minha avó fez isso? A sua mãe fez isso? Sua avó fez isso? Não. Não. Ó, a G tá falando, estou aprendendo a olhar minha história com a ajuda da Michele e sou muito grata. Obrigada, G. Você é maravilhosa. E eu te agradeço todas as oportunidades que você me dá para te ajudar. Porque é espetacular quando a gente tem a oportunidade de ajudar quem realmente quer ser ajudado. E a transformação que acontece na vida é genuína. Ai, minha mãe tá confirmando que teve com 26, isso. E a Genice falando que teve a primogênita com 21. 21 anos é muito nova. Com 21 anos, a sua formação cerebral ainda não se fechou. O cérebro ainda está aberto para você aprender inúmeras coisas. O cérebro começa a se fechar a partir dos 23 aos 25 anos. E aí, pensa, você com 21 anos sendo mãe, devia ser
um forféu cerebral assim, né? E agora, imagina a sua avó, o seu avô, que foram pais super jovens. Aí, ó, Genice casou com 17. Eu sei de histórias de avós que foram mães com 14. Ainda é uma criança, ainda está se desenvolvendo. O que uma criança poderia dar para outra criança? Entende as dores que estão ali? Um pai com 14, com 15 anos consegue oferecer o que de segurança para o seu filho? Mas não é a idade que faz, né? Porque antigamente as pessoas amadureciam muito mais rápido e era o que tinha para o momento. Não havia esse mundo de possibilidades, né? Normalmente se vivia na vilinha, né? Todo mundo na mesma fazenda ali, na colônia, como se chamava antigamente. Poucas pessoas de fato viviam na cidade, muita gente ainda nos campos, e quanto mais filhos, melhor, porque iam ajudar a plantar, a colher, a cuidar dos animais, enfim. Os filhos eram vistos pelos pais como mão de obra. E aí você, enquanto criança, querendo jogar bola, e teu pai e a tua mãe falando: você vai pra roça com a gente. Qual era a sua expectativa de ser uma criança livre para brincar? Qual foi a sua realidade? A necessidade do trabalho infantil. Vai me dizer se tem dor aí dentro ou não. E o que tudo isso tem a ver com o pai? Porque é o pai que te dá e te ajuda a você entender a liberdade de escolha. Entenda que por muitas gerações a mulher foi submissa ao homem, sem poder falar, sem poder votar, sem poder se posicionar. Então é essa energia paterna que ensina hoje, no mundo moderno, a mulher a se posicionar. Você já parou para pensar que na política, quantas mulheres de fato vão para a política? Elas podem até estar arrumadinha, maquiadinha, mas qual é a energia delas? É uma energia masculina, uma energia que realiza, uma energia que vai. Não tem como você ir para a política sem viver o confronto. Você tem que estar preparado para o confronto. Por isso poucas mulheres se envolvem em atividades assim, porque requer muita energia e muito desgaste. Os homens já estão preparados há gerações e gerações. A mulher não. Ela ainda precisa se preparar, a mulher ainda precisa aprender a dizer não. Você tem noção disso? A mulher ainda precisa aprender a dizer: eu não quero. Amor, vem namorar comigo. Eu não quero. Por quê? Lembra que eu falei ontem? Muito provavelmente as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós não puderam dizer não. E o homem, muitas vezes, não soube como tratar essa mulher. E aí, você olhando a forma como o seu pai tratava a sua mãe, muito provavelmente buscou um esposo que tem alguma semelhança com o seu pai. E por que a gente faz isso? Por lealdade, por ressonância, né? Por ressonância total. A gente atrai aquilo que a gente emana. E aí eu te pergunto, como que você sente o seu pai hoje dentro de você? Quem é o seu pai dentro de você hoje? Como que você manifesta a energia dele, o amor dele, a presença dele no seu coração? Deixa eu ver o que a Michelle está falando. Meu pensamento sobre meus pais é que eles fizeram tudo o que podiam naquele momento deles e sempre reflito sobre como foi a criação deles. Assim consegui me curar e ver e sentir de outra maneira. Ninguém pode dar aquilo que não teve, Michelle. Ninguém pode dar aquilo que não teve. Se você não teve amor e você não se desenvolve ao ponto de entender o que é o amor, como o amor se manifesta, você não vai conseguir dar para as outras pessoas. Não tem como a gente plantar abóbora e colher batata. Entende? E muitas vezes, a gente viu ontem,
As pessoas falando, ontem não, no dos antepassados, as pessoas falando, meu avô foi pra guerra, meu pai foi pra guerra. E muitas vezes tiveram que enrijecer o coração para viver aquilo que era necessário viver. Porque os homens não foram vistos, os homens não foram olhados. E se tiver algum homem nessa live aqui, pode me dizer se em algum momento ouviu seu pai dizendo: meu filho, eu te abençoo e eu te amo. São raríssimas as exceções. O homem tinha que prover, e não era prover a segurança, o amor, era prover o recurso, era trabalhar, acordar cedo. O homem que era digno, que tinha caráter, que tinha princípios, era o homem que estava o tempo todo trabalhando, produzindo. Quem olhou para os sentimentos desse homem? E aí talvez você culpe o seu pai por não ter te dado carinho e atenção. Mas quem olhou para os sentimentos do seu pai? Quem viu que dentro do seu pai tinha um homem que precisava ser visto, ser olhado, ser amado? Dentro do seu pai tinha uma criança que não teve as suas expectativas atendidas. Pelo contrário, foi um homem reprimido. Foi um homem que não pôde contar sua história. Foi um homem que não pôde falar. Hoje em dia, os adultos estão falando, as crianças chegam, aquelas que têm educação, pedem licença e falam. A gente podia ter a educação que fosse. O pai e a mãe olhava de canto de olho, a gente já entendia que o negócio era feio. Agora, imagina as gerações que viveram nos anos 60, 50, 40, 30, nos anos 20. A geração do seu avô e da sua avó. As mulheres eram reprimidas? Eram. Mas os homens era tudo na base da pancada. Raras famílias demonstravam um sentimento de carinho e de amor. Por quê? Porque ao ver daquela época era demonstrar fraqueza. Eu dizer que eu amo o meu filho, eu estou demonstrando fraqueza. Eu chorar na frente de alguém, eu estou demonstrando fraqueza. Eu não posso. E o que o coração dos homens foram fazendo? Fechando. E aí chega você, uma princesa linda na família. Teu pai tem um desejo enorme de te abraçar, de te olhar, de dizer que te ama, mas ele faz isso? Muitas vezes não. Porque ele não tem a permissão para demonstrar o sentimento, o cuidado e o amor. Ontem eu estava atendendo e minha cliente falou bem assim: quando eu era jovem, o meu pai só falava assim: você não vai porque eu não quero e quem manda aqui sou eu. E eu falei: e o que você sente nessa frase? Eu sinto raiva, eu sinto ódio, porque eu queria sair, eu queria fazer as coisas, minhas amigas estavam fazendo e só eu não podia. E eu falei: posso te dar uma oportunidade de ver isso de uma forma diferente? Quando o seu pai fala: você não vai porque eu não quero e porque eu mando em você e porque eu sou seu pai, é a forma dele dizer: minha filha, eu estou cuidando de você, eu estou zelando você e por amor, eu acho que aquele não é o lugar para você ir. Só que seu pai não sabia falar com essas palavras que eu acabei de falar. Seu pai não sabia dizer com carinho, com afeto, com zelo, que ele estava cuidando de você, que ele estava te amando, que ele estava te preservando de certas situações, lugares e pessoas. Porque o teu pai foi homem, ele sabe o que o outro homem vê numa mulher. Ele sabe quais são os pensamentos. E o seu pai estava querendo te proteger, com o amor gigantesco que ele tinha dentro dele, mas que não sabia expressar. E como ele fazia isso? Com autoridade. Você não vai, porque eu mando. Você não vai sair de casa, lá não é o seu lugar. Não quero saber se todo mundo vai. Claro que era muito mais fácil, muito mais amoroso e muito mais prazeroso se ele dissesse: minha filha, eu te amo tanto que eu quero te preservar daquelas pessoas e daquele lugar. Não vai lá não é lugar para você. Vamos encontrar novos amigos,
né? Fica com o papai essa noite. Mas ele não sabia fazer isso. Ele não tinha condições para que ele falasse isso para você. Então consegue entender que a sua expectativa estava aqui em cima e a capacidade dele estava aqui embaixo? Por isso que nós carregamos tantas dores em relação aos nossos pais. Porque a gente imagina uma coisa, a gente idealiza uma coisa que muitas vezes a gente viu nos livros, que muitas vezes a gente viu na televisão, nas novelas, mas na vida real a história foi outra. É a mesma coisa da mulher que espera o príncipe encantado. E nós vamos falar sobre gratidão, relacionamentos, falaremos sobre os príncipes encantados e as princesas, que muitas vezes viram abóboras na nossa vida real, né? Por quê? Porque cria-se uma expectativa tão gigante, tão grande, que não há possibilidade de ser superada. Não há possibilidade de ser atingida. Era bem isso mesmo, eu passei por essa experiência. Ele não xingava, mas não deixava ir nos lugares. Você não é todo mundo. Eu ouvi isso várias vezes, inúmeras vezes. Você não é todo mundo, você não vai porque não vai, você não vai porque eu não quero. Só que hoje, com o entendimento que eu tenho, eu vejo isso como proteção. Eu vejo isso como zelo, como amor. Mas eu, Michele, adulta, você, adulta, pode enxergar isso. Mas a sua criança e a sua adolescente enxergou isso com rebeldia. Enxergou isso como falta de amor, de cuidado. E aí, esse homem não me ama. Esse homem que me deu a vida é um carrasco. O pai da fulana é muito mais legal. Por isso, essa pergunta é tão importante para você se responder. Como que você sente o seu pai hoje dentro de você? Quem é o seu pai dentro do seu coração? Qual é o lugar que seu pai ocupa dentro das suas feridas? Porque a partir do momento que você responder essas perguntas, você vai ter vários direcionamentos para muita coisa que acontece na sua vida. Principalmente nos seus relacionamentos amorosos, se você for mulher, e no desenvolvimento da sua profissão. Então, pega o seu caderninho aí do desafio da gratidão e anota. Como você sente o seu pai? Quem é o seu pai dentro de você? Qual é a maior ferida que o seu pai causou para você? Aliás, essa vai ser a tarefinha do dia. Responder. Qual é a maior ferida que seu pai causou em você? Por que você vai responder isso? Você vai buscar a cura para isso. Como? Através da terapia da escrita. Da mesma forma que você fez com a mamãe. A gente não fez uma oração linda ontem para a mamãe? Nós vamos fazer hoje para o papai também. E aí a tarefinha não foi você escrever uma carta para a mamãe? Ou para você se queixar de algo? Ou para você simplesmente agradecer? Só que agora, em relação ao pai, eu quero que você busque. Qual é a dureza que você traz no seu coração? E dessa dureza que você traz no seu coração, o quanto o seu pai é responsável? Inconscientemente, quais são as dores que você traz em relação ao seu pai? E o melhor de tudo, é que quando você encontrar essas respostas, você vai saber como agir com os seus filhos. Olha que maravilha. Me diga se isso realmente não é curativo. Se a gratidão ao pai, assim como a gratidão à mãe, não nos traz uma presença de ressignificação, de entendimento e principalmente uma energia de mudança. Então escreve aí. Escreve aí a tarefinha. Qual é a ferida que seu pai causou em você? Porque depois lá na frente nós também vamos ver quais são as coisas boas e maravilhosas que o seu pai plantou em você.
Só que agora a gente quer abrir essas feridas. A gente quer ressignificar essas dores. E durante esses 21 dias nós vamos trabalhar muita coisa, mas muita coisa mesmo, gente. Entenda esse desafio como um momento maravilhoso para ressignificar os seus sentimentos. E não se esqueça que vai ter um presente no final do desafio. Você vai ter a oportunidade de constelar comigo. Olha que coisa boa! Não é maravilhoso? Já estão sabendo da novidade que vai ter o sorteio de uma constelação individual comigo? Que se você for de Cascavel e região, faremos presencialmente, ou se você for de fora, será online. E Deus plantou esse desejo no meu coração como um ato de generosidade. Eu nunca fiz isso, já fiz vários outros desafios aqui e nunca fiz isso. E por que Deus me inspirou a fazer isso agora? Para você co-criar o seu futuro. Para você entender que você merece, que você pode, que você consegue tudo aquilo que você desejar. Escreveu aí? Então bora lá fazer o nosso momento de oração para o nosso Pai, para que chegue até Ele a presença da nossa energia grata por tudo que Ele fez. Eu vou falar as palavras, você pode repetir ou simplesmente fechar os seus olhos e internalizar isso. Se o seu pai não fez aquilo que eu falar, não tem problema, mentaliza como se ele tivesse feito, né? Porque a gente precisa agradecer e a gente agradece como se já tivesse acontecido. Então pode ser que lá na sua infância seu pai não cuidou de você como você gostaria, não esteve presente como você gostaria porque ele tinha que trabalhar, porque ele trabalhava fora, ou porque ele obrigou você a trabalhar com ele. Mas isso aconteceu lá no passado, tá bom? Hoje, adulta, consciente, você pode entender que esse era um ato de amor. E é assim que a gente ressignifica uma dor, olhando para aquilo, aceitando como um ato de amor. Tá bem? Bora lá? Então, fecha seus olhos. Aqui. Fecha seus olhos, respira, profunda e lentamente, assim, ó. Puxa pelo nariz, solta, tira todo o peso do ombro, toda a energia que pode estar te preocupando, tá? Acha um lugar aí onde haja quietude, onde haja silêncio, para você fazer esse momento. Michele, minha casa tá um sol-céu, tá? Tem criança correndo, tem não sei o quê. Vai para dentro do banheiro. Se esconde em algum lugar aí, sabe? Se você mora em algum prédio, vai lá na escada. Cata o celular, corre ali na escada e vai ali fazer esse momento. E se não der para você completar este momento aqui e agora, você volta depois na hora que tiver gravado e assiste, tá bem? Respira 3 vezes, profundamente. Mais uma vez. Então vamos lá. Sem cobranças, tá? Apenas se permita. Querido papai, eu te aceito exatamente como você é. Eu aceito como me criou. Eu aceito o seu amor. Eu aceito o seu carinho. Eu aceito as suas palavras. Eu aceito o seu comportamento. Querido papai, eu te aceito. Tudo foi como tinha que ser. Nada pode ser mudado. Mas meus sentimentos podem ser transformados em amor. Porque sei que tudo foi como tinha que ser. Respira. Você, papai, deu o seu melhor. Você, papai, fez tudo o que pôde. Você, papai, me alimentou. Você, papai, me educou.
Você, papai, proveu a minha segurança. Você, papai, proveu as minhas vestimentas. Você, papai, proveu os meus estudos. Você, papai, me deu a sua atenção. Você, papai, me deu o seu amor. Você, papai, disse sim para a minha vida. Você, papai, me deu um nome e o seu sobrenome. Você, papai, me permitiu pertencer. Respira. Eu digo sim para você, papai. Você me deu o que há de mais importante: a possibilidade de viver. Eu sou muito grata por tudo isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou a sua continuidade, papai. Eu sou a sua vida dentro da minha. Eu sou a nossa família. Eu sou a sua luz no mundo. Eu sou o eu sou através de você. Eu sou uma centelha divina. Esse momento tão especial é para que eu e você estejamos em sintonia de amor, aceitação e paz. Eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Você me aceita, você me aceita, você me aceita. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agora, neste instante e momento, estamos em união, paz e amor. Para sempre. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Amém. Respira profundamente, solta os ombros e no seu tempo vai abrindo os olhos, vai voltando. E me diga, como você se sentiu? Como você está se sentindo? Como foi este momento? Foi bom? Foi libertador? Teve dificuldade? A forma como a gente se sente fazendo esses exercícios reflete aquilo que a gente traz em relação ao que a gente está fazendo. Então, seja em relação aos antepassados, à nossa mãe, em relação ao nosso pai. A Roberta mandou amém, a Genícia, eu me sinto em paz, que coisa boa. Eu também sinto em paz. Sabe que muitas vezes a gente pode sentir dor, né? Alguma tormenta, alguma raiva. E quando a gente sente isso em relação aos nossos pais, tem que ligar aí um sinalzinho de alerta, porque tem algo que precisa ser visto, tá? Algo que está lá no fundo, lá no inconsciente, que precisa ser visto. E nós estamos neste mundo para a gente se transformar, para a gente evoluir. E a gente evolui nos colocando no papel de adultas, de responsáveis pelas nossas vidas e nos permitindo olhar para as nossas feridas com responsabilidade e principalmente entendendo que é possível ressignificá-las, né? Que é possível olhar para aquilo e ver algo bom que tem ali. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. E aí eu te pergunto, ao que você já agradeceu hoje? Já agradeceu para a sua vida? Já deu bom dia para Jesus dizendo: oh, tô vivo, tô aqui, que coisa boa. Faça isso, né? Esse desafio da gratidão é exatamente para isso, para trazer à sua consciência a necessidade de você agradecer em todos os instantes e a todo momento. Em tudo dai graças.
Amanhã nós estaremos aqui juntinhos, às 9 horas da manhã. E amanhã nós vamos entrar na infância. Venham preparados, tá? Aqueles que tiverem, tragam uma foto da sua criança. Traga uma foto, mas não pode ser no celular, porque vocês vão estar usando o celular para me ver, né? Para entrar aqui na live. A menos que você entre pelo computador, ou então deixa a foto no computador ali do lado. Mas se você tiver uma foto sua, da sua infância, traga essa foto, tá bem? E a gente se encontra amanhã, às 9 horas da manhã. Lembrando que aos finais de semana, as nossas lives são às 9, mas de segunda a sexta, 8 e 8, eu estou aqui, ao vivo, até o dia 21 de dezembro. E eu quero você junto comigo. Bora lá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus sonhos, os seus talentos, que Deus abençoe a sua família, o seu lar. Que Deus faça da sua casa um verdadeiro lar, onde há aconchego, onde há acolhimento, onde há amor. Que as pessoas encontrem em você, mas que principalmente que você encontre em você uma fonte inesgotável de amor, de alegria, porque é assim que a gente tem que viver e é assim que a gratidão se manifesta através de nós. Eu espero você aqui amanhã às 9 horas da manhã. Que Deus te abençoe imensamente. Muito, muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã.